Boa tarde, pessoal. Meu nome é Valquíria e eu sou doutora em Química Orgânica pela Universidade de São Paulo, mestre em Química Orgânica pela Unicamp e graduada pela Unicamp. E eu estou aqui hoje para dar uma aulinha para vocês a respeito de reações de adição de em compostos carbonílicos, que é um dos temas mais importantes em química orgânica, em síntese orgânica. E gostaria de pedir para vocês, né, antes de mais nada, para vocês se inscreverem no meu canal. Eu vou estar sempre postando vídeos de química orgânica, sejam de aula, sejam de resolução de exercícios, aulas teóricas, curiosidades e muito mais outros conteúdos eu estarei postando no meu canal. Então se inscrevam e não se esqueçam também de tocar o sininho para receber as notificações do canal. E também estou aí à disposição, né, para consultorias e também aulas particulares. Então, quem gostar do meu trabalho pode entrar em contato comigo e a gente pode tentar chegar numa solução juntos. Então, vamos falar então a respeito das reações de adição em compostos carbonílicos, começando então a discutir a respeito da estabilidade dos produtos que são formados quando se faz a reação de adição nos compostos carbonílicos. No primeiro exemplo, nós temos uma acetona aqui representada, que é a acetona, sendo reagida com um reagente organometálico, que é o brometo de etilmagnésio, né, um composto organometálico que tem um radical etila com caráter de carbânio, né, porque ele está ligado com o metal, que é menos eletronegativo do que o carbono, então a formação de carga parcial no carbono negativa. E por conta disso, o carbono se torna nucleofílico. Então, os compostos carbonílicos, eles têm características eletrofílicas, né? Decorrente da ligação que existe com carbono-oxigênio dupla, que é polarizada, né? A ligação aqui é polarizada no sentido do oxigênio, onde há uma densidade de carga positiva no carbono por conta do híbrido de ressonância, onde a carga negativa está no oxigênio e a carga positiva está no carbono. Então, nós temos um composto de caráter eletrofílico no carbono, carbonílico. Então, a adição vai ocorrer do composto nucleofílico no carbono carbonílico. Então, acontece a adição e aqui, no caso, a formação de um álcool terciário. Este álcool terciário, né, não é o produto que se forma inicialmente, ele é o produto final, após a adição de água e workup da reação, né? Porque inicialmente o que se tem é a formação de uma espécie alcoolato, que após workup dá origem ao álcool correspondente, né? Então aqui, este composto formado é um álcool terciário, né, que é um produto estável, ok? Já na reação abaixo, a gente tem o mesmo composto eletrofílico, que é a nossa acetona, reagindo com um álcool qualquer, né, OHR, na presença de base. Bom, a base, no caso aqui, serve simplesmente para fazer com que haja desprotonação do álcool e formação da espécie alcoolato, que é suficientemente nucleofílica para atacar o nosso composto carbonílico. Porque, do contrário, sem a presença da base, o ataque ele fica mais dificultado, porque o álcool não é tão nucleofílico assim, mas os alcoolatos correspondentes, sim. E aí, com a presença da base, o ataque ocorre facilmente, formando o produto de adição, né? Quando nós temos a formação desse produto de adição, no caso do álcool, a gente tem esse produto aqui, ó, formado, que é um M-cetal. E este produto M-cetal, ele não é estável como o produto anterior da reação anterior, que era um álcool terciário. Esse M-cetal, ele é apenas um intermediário que fica no meio reacional, mas que após o quenching da reação, o workup da reação,
o que acontece? Ele se desfaz. Então, aqui vamos verificar, então, o mecanismo dessa reação aqui de formação desse M-cetal. Então, primeiro, a nossa base hidroxila desprotona o álcool, forma o alcoolato correspondente, que é suficientemente nucleofílico para atacar o nosso composto carbonílico, formando o nosso intermediário tetraédrico, que neste caso é instável. Este intermediário tetraédrico, ele acaba, por equilíbrio, dando origem novamente à acetona. Por quê? O composto que fez a adição, o alcoolato, ele pode perfeitamente sair, facilmente sair, porque ele é um bom grupo de saída, tá? Então, o intermediário dessa reação, ele é instável, e aí, né, a reação pode retornar ao seu estado inicial, regenerando o produto. Então, aqui a gente chamou o alcoolato de grupo de saída, porque a gente tem aqui um intermediário tetraédrico, né, que vai sofrer uma transformação onde um grupo sai, né, e forma uma nova ligação. No caso aqui, nosso grupo de saída foi o nosso íon alcoolato. Então, os grupos de saída são espécies aniônicas, como, por exemplo, cloreto, alcoolato, carboxilato, que podem ser expelidos das moléculas, levando junto com eles a carga negativa que havia no intermediário tetraédrico. Agora, vamos olhar um exemplo da reação de um composto carbonílico diferente, que é um éster. Um éster reagindo com um reagente de Grignard, um brometo de metilmagnésio, né? Então, a gente tem aqui a metila ligada ao magnésio com caráter de carbânio, né, ou seja, negativo, vai atuar como nucleófilo, tá? Que vai, deixa eu só mudar aqui a seta para ficar mais fácil. Laser, isso. Então, o nosso nucleófilo vai atacar o nosso composto carbonílico, que é eletrofílico, na posição mais eletrofílica, mais suscetível a esse ataque, que é o carbono carbonílico, e vai formar o nosso intermediário tetraédrico, que é uma espécie instável. Esse intermediário tetraédrico, como vocês podem ver aqui, ó, tem duas metilas, um oxigênio com carga negativa, e o nosso, nossa espécie alcoolato que se formou pela adição, já que aqui a gente tinha um alcoolato por conta de a gente ter um éster. E aí, esse intermediário é instável e ele vai se decompor, liberando um grupo de saída e formando uma nova ligação dupla. Então, quem é o melhor grupo de saída dentre os quatro aqui? O alcoolato. Então, o alcoolato é o grupo que sai, que abandona o intermediário tetraédrico. Então, a gente tem a formação de uma acetona. Só que aí a gente tem um problema. Essa acetona, ela é mais eletrofílica do que o próprio reagente de partida, que é o éster. Então, a reação não para aí, ela continua com a adição de mais reagente de Grignard, de brometo de metilmagnésio. Então, vai haver a adição de mais uma metila, formando, então, um álcool terciário, que, neste caso, é um intermediário tetraédrico estável, que é possível de ser obtido isolado, tá? Então, dentre os compostos carbonílicos, nós temos os compostos derivados de ácidos carboxílicos, né? Um ácido carboxílico aqui, conforme vocês, né, sabem, né, são compostos que têm a carbonila com a hidroxila. Quando a gente vai substituindo essa hidroxila por outros grupos, nós temos outras classes de compostos. Por exemplo, por cloro, nós temos os cloretos de acila ou cloretos de ácido. Quando a gente tem um grupo R, a gente tem um éster. Quando a gente tem outro carboxilato ligado, fundido nessa carbonila, nós temos um anidrido de ácido. E quando essa hidroxila é substituída por um grupo amino, nós temos então uma amida, que é outro derivado de ácido carboxílico, tá? Os ácidos, os cloretos de ácidos e também os anidridos de ácidos, eles são capazes de reagir com álcoois e formam ésteres nessa reação. No primeiro exemplo, nós temos o cloreto de cloreto de acetila, né, reagindo com o nosso álcool ciclohexanol.
Então, o nosso ciclohexanol vai ser o nosso nucleófilo, que vai atacar o cloreto de acetila e vai, então, formar o acetato de ciclohexila, tá? Essa mesma reação, né, esse mesmo produto, pode ser obtido também pela reação do anidrido acético com o mesmo ciclohexanol, dando origem ao acetato de ciclohexila. Aqui embaixo nós temos representado o mecanismo. Notem que aqui o nosso álcool não precisou ser desprotonado. Por que será que ele não precisou de ser desprotonado? Porque agora, no caso, o cloreto de acila é uma espécie muito mais eletrofílica do que uma acetona, conforme a gente tinha representado anteriormente. Então, o cloreto de acila é bem mais reativo, é bem mais eletrofílico do que uma acetona. Então, ele é suficientemente reativo para ser atacado por um álcool, que não precisa estar na sua forma de alcoolato. Então, acontece o ataque, a gente tem a formação do intermediário tetraédrico com a carga negativa no oxigênio, porque a dupla ligação, os elétrons foram para o oxigênio, deixando carga negativa nele, e o álcool que atacou vai ficar com oxigênio positivo, porque o oxigênio está fazendo 3 ligações. Vem uma base do meio reacional, que pode ser o próprio solvente, abstrai o próton do nosso álcool, do nosso que seria correspondente do nosso álcool, que está com carga positiva no oxigênio, e retira essa carga positiva, porque vai sair o H+. Ainda continuamos com um intermediário instável, continua instável esse intermediário, e ele vai ter que colapsar de alguma forma, liberando algum grupo de saída. Então, no caso aqui, a gente tem que decidir qual é o melhor grupo de saída dos 4 ligantes. E no caso, é aquele que melhor suporta a carga negativa. Quem melhor suporta a carga negativa dentre esses ligantes é o cloro. O cloro, né, sai como na forma de um grupo de saída com carga negativa estabilizado, né? Tanto é que a gente tem cloreto de sódio, né, aos montes aí, por conta que o cloro suporta bem a carga negativa, então ele é um bom grupo de saída. Ao sair o cloro, a gente tem a formação de um éster correspondente. Aí, numa outra reação, nós temos aqui a representação do mecanismo da formação do éster a partir do anidrido, né? Da mesma forma, o anidrido também tem reatividade suficiente, eletrofilicidade suficiente para ser atacado por um álcool. Na sequência desse ataque, né, o álcool ele é desprotonado por uma base do meio reacional para retirar a carga positiva que ficou no oxigênio. A gente ainda tem um intermediário tetraédrico instável, e esse intermediário tetraédrico instável, né, vai ter aí a disputa entre 4 grupos que vão disputar entre si quem é o melhor grupo de saída entre eles. E no caso, dentre os 4 aqui, o melhor grupo de saída é o grupo acetato, que estabiliza muito bem a carga negativa pela ressonância dos pares de elétrons entre as duas ligações. Tá? E aí sai o nosso grupo de saída acetato, liberando o éster correspondente. Então, as reações de substituição de adição nucleofílica em compostos carbonílicos, elas sempre vão passar pelo intermediário tetraédrico. Então, a gente tem o ataque nucleofílico na nossa carbonila, deslocalização do par de elétrons do oxigênio para da dupla ligação com o oxigênio, formação do intermediário tetraédrico, que é instável em geral, e esse intermediário tetraédrico vai se colapsar, vai se decompor, liberando um grupo de saída que é o melhor dos 4, e formando novamente o nosso composto trigonal planar, regenerando um composto trigonal planar. Então a gente começa com trigonal planar, passa pelo intermediário tetraédrico e voltamos ao trigonal planar, o produto trigonal planar. Aqui a gente tem a representação da reação de um aldeído, acetaldeído, com o nosso brometo de etil magnésio, da mesma forma, adicionando a nossa carbonila. Ó, adicionou aqui a etila, foi a carga negativa para o oxigênio. Após o workup da reação, com meio ácido,
ocorre a protonação desse oxigênio e obtenção do nosso álcool secundário correspondente. Aqui a gente tem representação de um cloreto de ácido, que é o cloreto de acetila, reagindo com álcool etílico na presença de base. A base, né, acaba por desprotonar o nosso álcool, formando o álcool oxilato correspondente, que ataca na sequência o nosso composto eletrofílico, nosso composto carbonílico eletrofílico, da mesma forma como sempre vai acontecer o ataque nucleofílico e a ligação dupla carbono-oxigênio sendo desfeita, formando aqui o nosso intermediário tetraédrico instável, que vai liberar o melhor grupo de saída, que no caso é o cloro. Então aqui é obtido um produto trigonal planar, que no caso é um éster. Ok? Aqui a gente tem a representação das outras possibilidades de grupos de saída, né? Estou sempre dizendo qual é o melhor grupo de saída. Então aqui está sendo mostrado simplesmente que pode sair a metila? Não pode, porque a metila é extremamente reativa com carga negativa. Um carbânio é muito reativo para sair, não comporta bem essa carga positiva. Da mesma forma, aqui se sair a etoxila é muito mais reativa do que um cloreto. Então também não vai acontecer isso. Quem sai mesmo é o cloreto, que suporta bem a sua carga positiva. Como que a gente determina que ocorre a reação através da formação do intermediário tetraédrico? Bom, para fazer isso, a gente usa oxigênio, né, um composto carbonílico marcado com oxigênio 18, né? E aí, pegando aqui, por exemplo, um composto carbonílico qualquer, X aqui pode ser um cloreto, pode ser um éster. Então a gente faz a adição de água, tá? Ao adicionar, o que vai acontecer? Vai formar um ácido correspondente e o composto HX como subproduto, tá? Esse próton que está ligado nesse oxigênio, ele migra facilmente para o outro oxigênio. Então, vai haver um equilíbrio sempre onde esse hidrogênio está ligado ou neste oxigênio ou no oxigênio 18. Tá? Aqui a gente só tem a representação do mecanismo, né, passo a passo. A troca dos oxigênios pode acontecer, inclusive, na etapa do produto intermediário tetraédrico, não necessariamente precisa migrar aqui no trigonal, pode migrar também, acontecer a migração, a protonação no intermediário tetraédrico, né? E continuar acontecendo outras migrações, ó, que levam aqui à formação, por exemplo, de uma espécie aqui, ó, tá vendo? Onde o oxigênio 18 está incorporando 2 hidrogênios e está com uma carga positiva. Esse grupo aqui é um bom grupo de saída, porque vai formar água. E quando isso acontece, quando há a formação de água, a gente tem a formação de um produto sem o oxigênio 18, que é o que está representado aqui, ó. Quando acontece a formação de OH2+, ele pode sair como um bom grupo de saída formando água, e aí dando origem a um produto um ácido que não está marcado com oxigênio 18, tá? Aqui a gente tem todas as outras possibilidades, né, de intermediário tetraédrico com oxigênio 18 protonado, pode acontecer a rápida migração de próton, tá? E aí essa rápida migração de próton vai produzir esse grupo OH2, ele pode sair, mas também, dependendo do X que está ligado aqui, se for um bom grupo de saída, quem pode sair é o nosso ligante X. E aí a gente tem a formação de um intermediário com oxigênio 18H2 aqui, que vai sofrer desprotonação e vai formar o nosso ácido carboxílico marcado com oxigênio 18 na hidroxila, que, através de uma rápida migração de próton, pode fazer o quê?
hidrogênio vai para este oxigênio, e aí a gente tem a hidroxila não marcada e a carbonila marcada, tá? E aqui a gente tem simplesmente a representação, né, de outros tipos de migração que vão dar origem ao mesmo produto, tá? Então, há possibilidade de obtenção de todos esses produtos em que a gente tem diferentes tipos de padrões de marcação, seja na hidroxila ou seja na carbonila, no oxigênio da carbonila, e inclusive compostos, né, o ácido que não está marcado, comprova que o intermediário da reação é um intermediário tetraédrico, porque não tem outra possibilidade a não ser essa para explicar os resultados obtidos. Então, para comprovar então a existência desse intermediário, essa foi a maneira utilizada e que conseguiu fazer isso com eficiência. Quando a gente está falando dos grupos de saída, até agora eu tenho falado dos grupos de saída, os grupos que são melhores, que são aqueles que irão sair. Como que a gente decide quais são os melhores grupos de saída? Um indicativo, né, um parâmetro importante, é o pKa da espécie HX. Então, quanto melhor for quanto menor for o pKa da espécie HX, melhor vai ser o grupo de saída X- numa reação de substituição em compostos carbonílicos, tá? Então, aqui a gente tem nessa tabelinha a representação dos derivados de ácido carboxílico, né? Os cloretos de ácidos, anidridos, ésteres, amidas, compostos alquílicos ou derivados arioalquílicos, e a representação do correspondente grupo de saída, cloreto, carboxilato, alcóxido, amideto e um carbânio. O ácido correspondente, não, simplesmente o ácido conjugado é a adição de H+ para essas espécies aqui que foram representadas anteriormente. Qual é o pKa desse ácido conjugado? Então, aqui a gente tem os pKa's, nesse daqui é abaixo de 0 para o HCl, o ácido carboxílico aproximadamente 5, o álcool 15, a amônia 25 e um alcano ou alceno aproximadamente acima de 40. Então, esse que tem pKa 0 é excelente, é um excelente grupo de saída. Então, o cloro é um excelente grupo de saída. Já o que está em torno de 5 pKa do ácido correspondente faz com que o carboxilato seja um bom grupo de saída. Já para o álcool, que tem um pKa aproximadamente de 15, é um grupo de saída meio pobre, tá? Então, o grupo de saída alcóxido é pobre. Já no caso da amônia, que tem um grupo de saída amideto, o pKa da amônia é 25. Então, ele é um péssimo grupo de saída por conta disso. E os compostos que dão origem a carbônios, né, eles não são grupos de saída, tá? Porque o pKa é muito alto, em geral acima de 40. Então, são péssimos grupos de saídas e nunca vão sair como grupo de saída em reações de substituição em compostos carbonílicos. Então, aqui a gente tem a representação de uma reação de um cloreto de acila, cloreto de acetila, com o formato de sódio, né, que é o sal correspondente do ácido fórmico, com o hidróxido de sódio. Então, o carboxilato tem nucleofilicidade suficiente para atacar o cloreto de acila, formando um intermediário tetraédrico. Este intermediário tetraédrico, a gente vai ter que decidir qual é o melhor grupo de saída, né, analisando essa questão dos pKa's. Quem tem o melhor pKa? Um carboxilato, né, o ácido carboxílico ou o ácido clorídrico? O ácido clorídrico tem o pKa mais baixo. Então, quem é o melhor grupo de saída? A base correspondente, que é o cloreto. Então, quem sairá vai ser o cloreto. As aminas vão reagir com os cloretos de acila, formando amidas. Aqui a gente tem a representação de um cloreto de ácido reagindo com amônia,
formando esse produto que é uma amida, conforme a gente já viu anteriormente. Abaixo aqui nós temos a representação do mecanismo da reação, né? Todas as etapas para formar o produto amida. Aqui abaixo a gente tem um outro exemplo de um cloreto de acila também reagindo com uma amina secundária, formando o produto correspondente composto amida. A força da base também é um indicativo, né, para a gente conseguir prever o resultado das reações de substituição em derivados de ácidos carboxílicos, tá? Então, aqui a gente tem o seguinte, colocando esse éster e essa amida correspondente lado a lado, e vamos comparar as reações com cada um dos substituintes, por exemplo, o éster reagindo com amônia para formar amida, e a amida reagindo com álcool metílico para formar o éster correspondente. Em que sentido essa reação caminha? Essa reação vai caminhar no sentido onde o composto mais básico ataca como nucleófilo o nosso composto carbonílico. Então, quem é mais básico entre essas duas espécies? Sem sombra de dúvidas, é a amônia. Uma amina é muito mais básica do que um ácido. Então, a reação acontece no sentido de substituição do éster, formação do intermediário tetraédrico e liberação do metóxido, dando origem à amônia. A reação não acontece no sentido oposto, tá? Ela não é favorável. E aqui a gente tem simplesmente a representação, né, das duas situações, formando um mesmo intermediário tetraédrico que, né, vai ter, por consequência, a saída do melhor grupo de saída, que é o metóxido, e formação da nossa amida correspondente. Aí aqui, abaixo, o mecanismo da reação, que de fato acontece, que é o ataque da amina no éster, liberando a carga negativa para o oxigênio, formando o nosso intermediário tetraédrico, que após a interação com base do meio reacional, sofre a desprotonação do hidrogênio aqui do grupo amino, que estava com carga positiva, deixando ele neutro, e aí continua sendo um intermediário tetraédrico, e aí a gente vai ter a saída e formação da amida correspondente, produto da reação. Então, quais são os fatores que são importantes, né, para serem levados em conta para definir o melhor grupo de saída, né? Bom, as condições da reação, a gente tem que se perguntar, o nosso composto carbonílico, ele é suficientemente eletrofílico para a reação? O nosso nucleófilo, ele é suficientemente nucleofílico para a reação acontecer? O grupo de saída que está representando, ele é um grupo de saída, aqui no caso X, melhor do que o Y? Então, para que a reação aconteça, a reação de substituição do composto carbonílico aconteça, a gente tem que ter o quê? O X, no caso, tem que ser um grupo de saída melhor do que o Y, porque senão o que vai acontecer é a reação inversa. O Y tem que ter uma força, o Y- tem que ter uma força nucleofílica suficientemente forte para atacar o nosso composto carbonílico. E o composto carbonílico, por sua vez, tem que ser um eletrófilo bom o suficiente para reagir com o Y. Então, são esses os fatores que influenciam a ocorrência de uma reação de adição nucleofílica a um composto carbonílico com concomitante substituição. A força do nucleófilo e a habilidade do grupo de saída estão relacionadas, e o pKa é um guia para ambas as propriedades. Qual é o nosso guia de nucleofilicidade? Em geral, quanto maior for o pKa de uma espécie AH, melhor é A- como um nucleófilo. Por quê? Quanto maior o pKa, significa que
A é mais básico, e sendo mais básico, amino sendo mais básico, ele também é mais nucleofílico. Aqui a gente tem representação de uma reação de um ácido carboxílico com um álcool, metanol, formação de um composto intermediário tetraédrico. E este composto intermediário tetraédrico, o mesmo composto, ele pode ser obtido a partir do éster correspondente reagindo com água. A gente vai ter a formação das duas coisas, tá? Então, quando a gente tem essas duas coisas juntas, reparem que o pK do metanol é 15, da água também é 15. Nessa reação, para que lado que a gente vai ter o direcionamento? Ou será que a gente vai ter uma mistura das duas coisas? Como a gente tem duas compostos que estão competindo, que têm o mesmo pKa, a diferença não será grande entre eles. Então, o que a gente tem numa mistura tanto desse éster com água, tanto desse ácido com o éster, é uma formação de um produto intermediário que, obviamente, após o quenching da reação, ele é liberado. Mas no meio reacional, a gente vai ter um grande equilíbrio e formação desse mesmo composto em ambos os casos. Por quê? Não há diferença entre os grupos em relação às nucleofilicidades. Então, nem todos os compostos derivados de ácido carboxílico são igualmente reativos, né? Então, os compostos, os cloretos de acila são os mais reativos de todos, né? A reação deles de substituição, por exemplo, vamos comparar com todos com a água, acontece muito rápido, a temperatura de 20 graus. Os anidridos de ácido são também reativos, reagem com a água, formando o ácido carboxílico correspondente. A reação acontece a 20 graus, mas ela é devagar, ela é lenta. O éster já é menos reativo do que o anidrido e a reação só acontece, de ataque da água, só acontece quando a gente faz o aquecimento com ácido e catalisador básico. A amida correspondente, né, é a menos reativa de todas e só acontece a reação de substituição se você tiver um aquecimento prolongado na presença de ácido forte ou base forte como catalisador. Então, essa é a ordem de reatividade dos compostos derivados de ácido carboxílico. Então, menos reativo a amida, depois o próximo em reatividade é o éster, depois o anidrido de ácido e o cloreto de acila. Continuando, por que a amida, no caso, seria a menos reativa de todas? Porque a deslocalização que acontece, eventualmente, no composto carbonílico, no derivado de ácido carboxílico, ela influencia na eletrofilicidade. Então, a amida, a gente tem a representação aqui das estruturas de ressonância que a gente tem presentes na amida. Como o nitrogênio é básico, e realiza bem uma ligação dupla com um átomo de carbono, então essa deslocalização ela é efetiva e contribui bastante para estabilizar a molécula. Que a gente tem até representado os orbitais, o orbital do átomo de nitrogênio, os orbitais P do par não ligante do nitrogênio, interagindo com o orbital π antiligante da carbonila, tá? Jogando a densidade de elétrons para o orbital π antiligante, fazendo um overlap ou sobreposição de orbitais efetivas, que favorece, então, a deslocalização da ligação. Tá? Então, aqui a gente tem representação diagramática das energias relativas, né, qualitativas do orbital π antiligante da carbonila isolado e com o par não ligante isolado do átomo de nitrogênio. Né? Ele fica no nível abaixo do que o orbital π antiligante, né? Porque o nitrogênio é mais eletronegativo. Então, há essa interação que é favorável, produzindo um orbital novo ligante, né? Um orbital π ligante, que é estabilizado de baixa energia com um par de elétrons e formando um novo orbital π antiligante de maior energia correspondente. Então, essa interação é favorável
e contribui, então, para a diminuição do caráter eletrofílico dos compostos carbonílicos. Aí, então, a gente pode verificar que essa deslocalização dos pares eletrônicos dos derivados de ácidos carboxílicos influencia, então, na reatividade, tá? Então, ó, aqui a gente tem um átomo de cloro ligado na carbonila. A deslocalização é muito fraca, é pequena, porque o cloro é muito eletronegativo, não tem um tamanho adequado para interagir bem com o carbono, para formar uma ligação dupla realmente efetiva. A deslocalização não é boa. O oxigênio do anidrido, né, tem o oxigênio como um átomo que tem uma eletronegatividade considerável, não tem uma deslocalização tão boa, é fraca também, e principalmente porque aqui, ó, no caso do anidrido, esse par de elétrons está sendo compartilhado com duas carbonilas. Então, aqui, esse fator de compartilhamento duplo entre duas carbonilas enfraquece, dificulta a ressonância, a deslocalização com uma das carbonilas. A gente pode pensar assim, está puxando elétrons para cá, então dificulta a interação com essa carbonila. Então, a deslocalização é fraca. Já o éster, né, a gente tem a mesma coisa, o oxigênio não muda, a eletronegatividade é a mesma, o tamanho do átomo é o mesmo, mas a gente não tem o grupo carbonila do outro lado puxando densidade para diminuir a interação aqui entre esse oxigênio e a nossa carbonila. Então, já o éster, ele tem uma deslocalização um pouco melhor, é mais considerável. Quando a gente vai para uma amida, a gente tem aqui o nitrogênio tem uma eletronegatividade menor do que o oxigênio, mais básico, portanto, e um tamanho adequado e para fazer uma sobreposição efetiva com os orbitais pi antiligantes da carbonila. Então, fazendo uma boa deslocalização, uma ótima, uma estabilização muito grande do composto, dando uma forte deslocalização dessa ligação. Já o carboxilato dos ácidos, a deslocalização é completa, porque a gente tem aqui uma carga negativa no oxigênio que ela quer ser deslocalizada mesmo, de qualquer forma. Então, é excelente a deslocalização nos carboxilatos. E isso a gente pode se correlacionar com as frequências de estiramento da carbonila no infravermelho. Olha que interessante. À medida que a deslocalização, né, do par de elétrons do ligante aqui que está ligado no nosso composto carbonílico é mais fraca, o que acontece? Mais forte fica esta ligação carbono-oxigênio. Maior vai ser a frequência de estiramento, porque mais forte fica essa ligação. À medida que você vai aumentando a deslocalização do grupo que está ligado à nossa carbonila, você vai enfraquecendo a ligação da carbonila, carbono-oxigênio. E, portanto, a frequência de estiramento da ligação C-O vai diminuindo. Então, por isso que a frequência diminui nessa ordem apresentada, né? Aqui mais fraca e aqui a mais forte. Os compostos carbonílicos, né, os derivados os ácidos carboxílicos, não sofrem reações de substituição sob condições básicas. Exatamente por esse motivo aqui, ó, a deslocalização é muito grande. Se você colocar um composto carbonílico na presença de, por exemplo, uma base, uma amina, ele vai primeiro desprotonar, vai formar o carboxilato vai estabilizar na forma de um sal, um composto, e não vai reagir mais, não vai acontecer mais nenhuma adição, porque você formou um composto estável aqui, que não é nada eletrofílico. Agora, uma maneira da gente aumentar a reatividade dos compostos carbonílicos, a eletrofilicidade dos mesmos, é colocando ácido, adicionando ácido como catalisador. O que vai acontecer? O ácido, H+, aqui no caso, vai ser capturado pelo par de elétrons do oxigênio da carbonila. A carbonila protonada se torna um eletrófilo potente, porque vai aumentar a deslocalização dessa ligação no sentido de puxar os elétrons para o oxigênio e deixar o meu carbono mais deficiente em elétrons e mais suscetível ao ataque de um nucleófilo aqui, conforme
vocês podem ver para formar o produto tetraédrico. Aqui, mais uma vez, representado, né, o mecanismo. Outros exemplos de catálise ácida. A gente tem aqui um ácido acético, que é o material de partida, na presença de ácido, sofre protonação, que aí forma esse íon que a gente chama de íon hidrônio, e na sequência ele pode sofrer ataque por uma espécie fracamente nucleofílica, como um álcool, se adiciona a carbonila eletrofílica, dando origem ao produto intermediário tetraédrico, que é instável. Esse próton que estava ligado ao álcool pode sofrer migração para o meio reacional, para o solvente, e a gente tem um intermediário tetraédrico aqui formado. Um ácido, então, além disso, além de o ácido ele aumentar a eletrofilicidade da carbonila, ele pode fazer outra coisa, que é a seguinte, é a formação, ele pode tornar grupos de saída que não são bons em bons grupos de saída. Então, o ácido ele não atua só aumentando a eletrofilicidade do composto carbonílico, aumentando a reatividade dele por aumentar a eletrofilicidade. Ele pode também atuar aumentando a capacidade do grupo de saída, melhorando o grupo de saída. Então, aqui, ó, neste exemplo, aqui a gente parou nesse intermediário tetraédrico. O que vai acontecer? Esse intermediário tetraédrico, essa reação não está sendo feita em meio ácido, portanto, pode acontecer uma protonação de uma das hidroxilas, formação de um íon hidrônio aqui. Então, a gente tem, ó, isso daqui, OH2+, que pode sair levando um par de elétrons e vai formar o quê? Composto estável, que é a água. Vai deixar o carbono aqui deficiente em elétrons, faltando elétrons, mas que pode ser complementado pelo par de elétrons do oxigênio da outra hidroxila, formando esse intermediário protonado na carbonila, que por equilíbrio e deslocamento de prótons dá origem ao produto que é um éster. Tá? Então, olha que interessante, a catálise ácida, no caso, ela atuou de duas formas, ela aumentou a eletrofilicidade do nosso composto carbonílico, ao passo que também ela aumentou a capacidade do grupo de saída, melhorou um grupo de saída que era ruim, a hidroxila é ruim, transformou ela num bom grupo de saída, que é a água, através da protonação. Então, resumindo, né, a catálise ácida, então, pode tornar o grupo carbonílico, né, mais eletrofílico pela protonação no oxigênio carbonílico. E pode tornar o grupo de saída melhor pela protonação ali também, do mesmo jeito. Aqui a gente tem também a representação de outras reações que são catalisadas, de compostos carbonílicos catalisadas por ácido, né, que funcionam. Aqui a formação, esse ácido aqui genérico, reagindo com o álcool etílico na presença de HCl gasoso, que forma o ácido o éster correspondente em um excelente rendimento. Aqui o ácido lático, na presença de ácido sulfúrico e do álcool alílico, vai então formar este éster alílico correspondente em um excelente rendimento, da mesma forma que este álcool aqui, ao ser reagido com ácido acético, na presença de ácido sulfúrico e sílica gel, dá um rendimento moderado do éster correspondente da junção desses dois compostos, materiais de partidas. Então, para fazer álcool, a gente tem três maneiras, que são essas aqui representadas. A gente pode formar álcoois a partir do quê? Dos próprios ácidos carboxílicos, que estão representados nessas reações aqui, e nas outras maneiras como foram apresentadas anteriormente, né, que são com os anidridos de ácidos e com os cloretos de ácidos, que a gente já viu bastante exemplos nos slides anteriores.
Aqui a gente tem as reações de hidrólise de ésteres e transesterificação, que são catalisadas por ácido. É interessante, então, que da mesma forma que a gente pode formar um éster pela catálise ácida, da mesma forma a gente pode hidrolisar um éster por catálise ácida. A gente tem aqui representado um éster que sofre protonação na presença de H+, formando esse composto carbonílico protonado com carga positiva, que se torna eletrofílico, sofre ataque da água, na presença de água, formando esse intermediário, que sofre migração de próton da molécula de água que entrou aqui, formando este outro intermediário aqui. E, por sua vez, pode sofrer uma protonação no oxigênio do alcóxido. E aí vai formar este intermediário aqui, tornando este alcóxido um bom grupo de saída. Então, ele pode sair, deixando carga positiva aqui, que vai ser estabilizada pela conjugação com o par de elétrons do oxigênio que restou ali, formando esse intermediário, que, pela perda de H+, para o meio reacional, vai liberar o nosso ácido. Então, repare, é a reação inversa à formação de ácido, da formação de éster a partir de ácido reagindo com álcool. É o contrário, a gente fez a hidrólise, tá? Ali abaixo a gente tem a representação de um éster que, na presença de um outro álcool e com a catálise ácida, vai dar origem a um segundo éster diferente do primeiro e um outro álcool correspondente à saída desse alcoolato aqui, tá? Então, aqui abaixo temos a representação do mecanismo da reação, que nada mais é do que a repetição de tudo que a gente já viu até agora, dos mecanismos de adição nucleofílica aos compostos carbonílicos, né, passando pelo intermediário tetraédrico, depois a decisão de qual é o melhor grupo de saída, protonação, formação, migração de prótons para o meio reacional e liberação do produto correspondente. A gente também pode fazer a hidrólise de éster através de catálise básica. Só que, diferentemente, voltando aqui, diferentemente essa reação de formação do éster que pode acontecer daqui para cá, a gente também pode fazer a hidrólise daqui para cá. Então, a gente vê claramente que essa reação, ela é uma reação, né, reversível. A gente pode jogar, né, conforme as condições da reação, a gente pode obter um produto ou outro. Agora, quando a gente está fazendo a hidrólise de um éster meio básico, isso não acontece. Aqui a gente tem a representação desse éster, e na presença de hidróxido de sódio meio aquoso, a temperatura de 100 graus, reage formando o carboxilato correspondente com o sódio e o álcool correspondente da hidrólise, que é o metanol. Que depois do workup da reação com ácido aquoso, vai produzir o ácido correspondente. Então, aqui a gente tem a representação da reação de hidrólise meio básico de um éster. Então, aqui, ó, a hidroxila vai atacar, ela tem nucleofilicidade suficiente para atacar sem precisar de muita reatividade no nosso composto carbonílico, formar um intermediário tetraédrico, que, por sua vez, esse intermediário vai ter um grupo de saída relativamente melhor do que a hidroxila, que é o alcoolato, sai, deixa a carga positiva, e aí vem o par de elétrons do oxigênio, que está com carga negativa, e supre essa deficiência de elétrons. E, na sequência, a gente tem o quê? A gente tem aqui a formação do ácido. Mas, como o ácido ele está em meio, a reação é feita em meio básico, ele acaba sendo desprotonado. E, ao ser desprotonado, ele fica na forma de carboxilato, que não é nada reativo. É super estável. As amidas também elas podem ser hidrolisadas sob condições ácidas e básicas também, tal qual os ácidos. Né? Só a representação aqui do que a gente tem
Na amida, né? Na amida a gente tem a possibilidade de protonação do oxigênio, e aí a deslocalização, né, da ligação dupla aqui com o nitrogênio, formação de uma carga positiva no nitrogênio, né? E, da mesma forma, a gente tem a formação desse mesmo intermediário pelo processo inverso. Primeiro, a formação da ligação dupla com nitrogênio e captura do próton. De ambas as formas são possíveis a formação desse intermediário, tá? Que vão dar origem à espécie, aos híbridos de ressonância correspondente. A protonação no nitrogênio, ela nunca vai acontecer, tá? Ela nunca vai acontecer porque o caráter básico desse oxigênio, nitrogênio, faz com que o envolvimento dele na formação de uma dupla com carbono seja até maior do que o próprio oxigênio. Então, ele está muito mais comprometido do que o oxigênio. Então, o par de elétrons do nitrogênio não está disponível para protonação. E a protonação de uma amida não acontece nunca no nitrogênio. Nunca representem dessa forma. Ela vai sempre acontecer no oxigênio, porque o nitrogênio está comprometido, seu par de elétrons, com a carbonila. Então, aqui é a representação de uma hidrólise de uma amida na presença de ácido, e aí acontece a protonação na carbonila, formação desse intermediário que sofre ataque de uma espécie nucleofílica, que no caso é a água, a formação do intermediário tetraédrico, desprotonação da nossa água, que entrou aqui, que ficou com carga positiva, dando origem a esse intermediário tetraédrico que, após protonação no nitrogênio, porque agora o nitrogênio não está mais comprometido com deslocalização, né? Vejam aqui, não tem mais deslocalização, então ele pode ser protonado agora. E neste caso, ao ser protonado, ele se torna um excelente grupo de saída que vai abandonar, deixar a carga positiva no carbono, a qual será estabilizada pelo par de elétrons de oxigênio adjacente da molécula, formando esse intermediário carregado positivamente, que por deslocalização, migração de próton para o solvente, vai liberar o ácido correspondente, e a gente vai ter também como subproduto a amina correspondente. Tá? Aí, se você faz a reação em meio ácido, o que na verdade acontece é a protonação da amina, e no final você obtém o sal correspondente, a amina protonada. Aqui a gente tem a maneira como a gente vai produzir os cloretos de ácidos correspondentes dos ácidos carboxílicos, que são intermediários muito úteis em síntese, são muito utilizados os cloretos de ácidos para fazer diversas transformações, por conta que um cloreto de ácido é uma das espécies carbonílicas derivadas de ácidos carboxílicos mais reativas. Então, aqui só por curiosidade, representação de como se pode obter cloretos de ácidos a partir de cloreto de oxalila não, cloreto de tionila, ou também de pentacloreto de fósforo. São as duas maneiras de se obter um cloreto de acila, que é um excelente intermediário para fazer reações de adição em compostos carbonílicos. Aqui simplesmente a representação dessas reações de formação dos compostos cloretos de ácido correspondentes a partir do PCl5 agora, com um mecanismo que hoje não vou estar explicando, eu explico na próxima aula com mais detalhes essa reação. Então, aqui a gente tem a tabela que mostra a relação de como é possível fazer interconversão dos compostos carbonílicos, tá? Entre si. Então, eu só posso produzir um composto carbonílico partindo de um mais reativo para um menos reativo. Então, a partir do cloreto de ácido, reagindo ele com carboxilato, eu produzo um anidrido correspondente. Reagindo o anidrido com um álcool, eu produzo o quê? O éster correspondente, e o éster reagindo com a amina, eu produzo a amina correspondente, tá? Sempre
nessa direção. Aqui, o éster ainda, se eu fizer fazer a hidrólise, eu posso fazer a hidrólise com catálise ácido ou básica na presença de água, eu vou obter um ácido carboxílico, tá? Agora, para formar o éster a partir do ácido, eu só posso fazer isso utilizando catálise ácida, para realizar essa transformação a um ácido na presença de um álcool, tá? E aí aqui, né, conforme a gente já havia discutido, né, as frequências de estiramento da ligação dupla O, C dupla O nos compostos, para mostrar, né, como é que a ligação ela é enfraquecida à medida que aumenta a deslocalização. E aqui, por último, né, esqueci de falar, a partir dos ácidos, a gente reagindo os mesmos com pentacloreto de fósforo ou cloreto de tionila, a gente pode obter os cloretos de ácidos, que são os derivados mais reativos de todos. E aí, então, para finalizar, vamos lembrar, então, que quando a gente vai pensar numa reação de adição e substituição nucleofílica em compostos carbonílicos, né, a gente tem que levar em consideração que há, então, o ataque de nucleófilo à carbonila, formação de um intermediário tetraédrico e depois a regeneração de um trigonal. Então, as perguntas que a gente tem que fazer é o quê? O grupo que é nucleófilo tem nucleofilicidade suficiente para isso? O composto carbonílico ele tem eletrofilicidade suficiente para a reação acontecer entre esse par? No intermediário tetraédrico, a gente tem que se perguntar qual é o melhor grupo de saída, aqui, X ou Y. E, por fim, o produto formado ele é mais reativo ou menos reativo do que o material de partida? Né? Se ele for mais reativo, a gente vai ter problema, tá? A reação não vai parar aqui, vai continuar. Se ele for menos reativo, ok, é possível, então, a gente parar onde queremos. Então, resumidamente, foi isso que eu tinha para dizer hoje a respeito da adição em compostos carbonílicos. E lembrando mais uma vez, obrigado a vocês pela presença aqui, por estarem no canal. E não se esqueçam de se inscrever e apertar o sininho, que logo vai ter mais aula de química orgânica. Descomplicando a química orgânica e popularizando. Um abraço a todos, até a próxima.